primeira delas é: quem é Deus? A segunda é: como Ele é? E terceiro, como podemos conhecer Deus? Então, hoje nós vamos estudar, sobre quem é Deus, como podemos conhecê-lo e como Ele é. Foi Ele quem nos deu esta mensagem através das Sagradas Escrituras. Deus inspirou homens santos, movidos pelo Espírito Santo, para trazer a sua mensagem a cada um de nós. A Bíblia é um livro de acontecimentos históricos verdadeiros, a história antiga do ponto de vista de Deus. Ela é uma história sobre Deus e foi escrita por Ele. Nós vamos aprender sobre Deus com o próprio Deus. Então vamos estudar o que Deus disse sobre si mesmo em sua palavra. Por que devemos então estudar sobre Deus? Porque Ele quer que nós o conheçamos. De todas as coisas que podemos estudar, aprender sobre Deus é a melhor. Em Jeremias capítulo 29, no versículo 23 e 24, Deus diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esse versículo nos diz que conhecer a Deus é a coisa mais importante que podemos fazer. Como é a grandeza de Deus? Qual a sua importância? Ele teve um começo? Vai ter um fim? De onde veio Deus? Deus precisa de que para viver? Vamos abrir as nossas Bíblias e ver como Deus responde essas perguntas em sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. As primeiras palavras que Deus escreveu para nós foram no princípio. Deus nos deu essas palavras para que soubéssemos que houve um princípio para todas as coisas. Tudo que podemos ver e tudo que sabemos que existe, mas não vemos, teve um princípio, exceto o próprio Deus. Antes do princípio não havia universo, terra, água, o diabo, plantas, animais, pessoas. Tudo isso teve um princípio, teve um início. Antes de qualquer coisa existir, Deus já existia como existe agora e existirá para sempre. Nós vamos fazer uma lista, nós vamos começar lendo o Salmo 90, no versículo 2. Vamos ler o Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2 diz o seguinte: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Jamais houve um tempo em que Deus não tenha existido. Ele não teve princípio, não foi criado, sempre viveu, sempre foi e será o mesmo, e jamais haverá um tempo em que Deus não existirá. Deus jamais morrerá. Deus é eterno. Deus é eternamente um único Deus. Observe o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Nós não vamos estudar este versículo agora, só queremos ressaltar o uso da palavra nossa. Ao estudarmos a palavra de Deus, descobrimos que apesar de haver apenas um único Deus, há três pessoas que são igualmente iguais, que são igualmente Deus. E quem são essas três pessoas? Todas as três são mencionadas em Mateus capítulo 28, no versículo de 29, quando Mateus disse, Quando Mateus narra o que Jesus disse. Jesus deu a seguinte ordem, para seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essas são as três pessoas da divindade. Nós usamos a palavra Trindade para descrever essas três pessoas que são o único eterno Deus. Vamos definir. A palavra Trindade vem de tri, que significa três, como em triciclo, e de uni, que significa um, isto é, três em um. Há o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Isso parece confusão, não é? Sim, para nós certamente é confusão. Deus é muito maior do que podemos imaginar. A Trindade está acima da nossa compreensão. Só podemos descrever o que entendemos da palavra de Deus. O maravilhoso fato da Trindade é apenas uma das coisas que nos mostra a grandeza de Deus. Você pode descrever a gravidade? Claro que não. Na verdade, nem mesmo os cientistas a entendem. Mas nós podemos ver o que ela faz. Assim é com Deus. Podemos ver o que faz e aprender sobre ele na Bíblia, mas ele está bem acima de nossa capacidade de compreensão. Por Deus já existia antes de todas as coisas, nós sabemos que ele não tinha necessidade de nada para sobreviver. Somente Deus existia antes da terra, antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, antes das galáxias. Ele não precisa da terra, nem de nada que ela tem. Não precisa de ar para respirar, nem de alimento para comer, nem de água para beber. Deus não precisa do sol. Ele pode ver perfeitamente sem precisar de luz. Não precisa dormir. Ele não precisa do dia ou da noite. Deus não precisa de qualquer fonte de energia. Nunca fica cansado, sedento ou faminto. Não precisa de nada. Portanto, Deus não precisa de nada. Deus nem mesmo precisa de alguém para ensiná-lo. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, possui todo o conhecimento, ele está ciente de tudo. No Salmo 147, versículo 5 diz: grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro?
E quanto a nós? Será que poderíamos ter vindo ao mundo sem os nossos pais? Será que poderíamos ter sobrevivido quando bebês sem alguém para cuidar de nós? Será que aprenderíamos a ler e escrever sem que alguém nos ensinasse? E quanto aos nossos corpos? Quanto tempo podemos sobreviver sem alimento e água? Somente alguns dias ou talvez uma semana sem água. Quanto tempo podemos ficar sem oxigênio? Somente alguns minutos. Quantos dias poderíamos trabalhar lucidamente sem dormir? Quantos poderíamos viver sem dormir? Quanto tempo sobreviveríamos sem proteção contra os raios ultravioletas do sol? Os astronautas usam roupas especiais quando eles saem da proteção da atmosfera da Terra. Se eles não se protegessem, morreriam imediatamente pela falta de oxigênio e pela exposição aos raios ultravioletas do sol. Para podermos viver, precisamos de comida, precisamos de água, de sono, oxigênio, proteção contra os raios ultravioletas do sol, frio, calor e muitas outras coisas. E precisamos de ser ensinados a respeito de tudo. Mas Deus não precisa de nada e de ninguém. Deus não precisa da terra para viver, nem das muitas outras coisas que nós humanos precisamos, porque Deus não tem um corpo como o nosso. Em João 4, 24, diz que Deus é Espírito. Deus não tem carne e ossos, como os seres humanos, animais, pássaros e répteis. Sendo que não tem um corpo físico, não tem necessidades materiais como nós. É importante nos lembrarmos do fato de que Deus é Espírito. Ele não é apenas uma força como alguns o descrevem. Não, Deus é Espírito, uma trindade, 3 pessoas, possuindo mente, personalidade e vontade. Ele é o Deus que pessoalmente nos deu sua palavra para que o conheçamos. Deus é, portanto, grandioso. Onde Deus está? Onde Ele estava antes de que tudo viesse a existir? Nós não podemos ver a Deus. Logo, não podemos saber onde Ele está, a não ser que Ele mesmo nos diga. Na Bíblia, Deus nos diz que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não é que Ele esteja em todas as coisas, nem que tudo seja Deus, como alguns pensam. Não é isso. Ele é o Criador, separado e maior que toda a sua criação. Ele está acima de todas as coisas. Ele é superior a tudo que criou. Deus enche o universo. Em Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 4 diz: Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele está em todos os lugares da terra. Deus está aqui agora mesmo e pode ver cada um de nós. Você já quis estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Talvez você quisesse estar em algum lugar com a sua família e também jogar com um amigo, mas você não poderia fazer isso. Você e eu, e todas as pessoas só podemos estar em um lugar de cada vez, mas Deus está em todo lugar o tempo todo. Um garotinho, quando ouviu esse ensino, disse: Deus é tão grande que não precisa ir a lugar nenhum.
Deus e somente Deus é capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma vez que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, será que há algum lugar onde você pode estar ou ir que Deus não esteja? Há algum lugar onde você possa se esconder de Deus? Claro que não. No Salmo 139, do versículo 7 em diante, disse: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está em todos os lugares da terra. Deus está aqui agora mesmo e pode ver cada um de nós. Você já quis estar em dois lugares ao mesmo tempo? Quero dizer a você que ninguém pode esconder-se de Deus. Deus está acima da nossa compreensão. Não podemos compreender alguém que não teve início e que jamais terá fim, nem imaginar alguém que seja 3 pessoas em uma só, nem entender alguém que jamais preside de qualquer coisa, digo que precise de qualquer coisa, nem compreender alguém que saiba tudo. Não podemos ver alguém que é espírito. Somos incapazes de saber o que está em todo lugar ao mesmo tempo. Em Jeremias capítulo 10, versículo 6, diz: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Devemos simplesmente admitir que existe alguém que é infinitamente maior que tudo. A maneira de descrevermos a infinita superioridade de Deus é dizer que Ele é soberano. O dicionário Aurélio explica que soberano significa aquele que detém poder ou autoridade suprema, eficiente, eficaz, aquele que exerce o poder soberano, aquele que influi poderosamente, supremo e absoluto. A Bíblia frequentemente refere-se a Deus como Altíssimo. O Salmo 83, versículo 18, chama Deus de o Altíssimo sobre toda a terra. Em Isaías 45, versículo 5, Deus diz: Eu sou o Senhor, e não há outro, e além de mim não há Deus. Somente Deus existia no princípio. Ele sabe tudo a respeito do princípio de tudo. E na Bíblia ele tem um registro de como tudo começou. Somente Deus estava lá e somente Ele pode nos contar exatamente o que aconteceu. E para concluir, realmente não podemos entender a grandeza de Deus, mas nós podemos aprender uma grande porção sobre Ele. E isso é o que Ele quer que aprendamos e nos lembremos a respeito dele. Deus é tão grandioso que nem podemos imaginar. Ele é verdadeiramente maior que todos. Ele é soberano. Somente Ele não teve princípio. Ele jamais terá fim. É uma trindade. O grande Deus, que é 3 pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não precisa de nada, nem tem necessidade física, porque é Espírito. Ele sabe tudo. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é